Pronto. Boa tarde a todos. Meu nome é Raidson. A gente está falando aqui esse daqui é o grupo do Genefil, né? Grupo Nacional dos Estudantes de Filosofia. Esse daqui também é o grupo de filosofia antiga, né? Que faz parte do Genefil, dessa comunidade de estudantes de filosofia. Eu estou aqui com o Jorge, com a Arielle, que é a primeira vez que ela participa com a gente, né? Com a Cristiane, que já participou algumas vezes aqui. E a gente vai dar continuidade à leitura da Ética Nicômaco, do livro 3 da Ética Nicômaco. A gente está para finalizar já essa obra, e a gente já viu bastante coisa, né? Desde o livro 1, livro 2, e no livro 3, já viu, né? A gente já leu sobre a eudaimonia, sobre a felicidade, né? Sobre a ética teleológica, né? Do Aristóteles, que é voltada para uma finalidade, que visa um fim, né? Já falou do bem, já falou que o bem é o objeto da ciência política mais elevada para Aristóteles. A gente já viu bastante coisa aí, né? Então, ali no livro 2 a gente falou sobre as duas formas de excelências, né, morais, que tem a ética e a outra forma de excelência que ele diz lá é a intelectual, ou a dianoética. Então, no livro 2 a gente abordou bastante coisa aí sobre a ética, né, sobre aquilo que ele considera também como meio termo, né, por exemplo, a coragem. A coragem, a moderação para ele é aquilo que está entre o defeito e o excesso, né? Então o que ele procura é o meio termo, e a coragem é justamente o meio termo, né? Ela está entre a covardia, que é a deficiência, e a temeridade, que é o excesso. Então, a gente chegou a ver, né, toda a explicação que ele deu sobre essa questão do meio termo aí. A gente chegou a discutir algumas coisas sobre a coragem, e no livro 3 ele fala sobre ele faz uma série de investigações sobre os atos voluntários e involuntários, se agir a diferença entre agir por ignorância ou agir na ignorância. A gente fez algumas relações com a contemporaneidade, né, que trazendo toda uma para a questão do direito também, né, sobre o direito também aborda muito sobre essa questão da ação, né. A gente falou sobre atos que são agidos por ignorância. Deixa eu ver o que mais foi que a gente viu. A gente já viu tanta coisa, a gente fez a gente fez a gente não, o Aristóteles fez toda uma investigação de novo, né, sobre a questão da coragem. Agora a gente está falando sobre a moderação, que logo ele chega a dizer que a moderação ela faz parte da alma irracional do homem, né? Não apenas a moderação, como a coragem também. Isso levou uma série de discussões, porque a gente não estava entendendo direito como é que a moderação, ela faz parte da parte irracional da alma, né? Isso para mim foi novidade. Então, o que o Aristóteles o que ele está dizendo com tudo isso, né? A, ele diz que é preciso diferenciar os dois tipos de prazeres existentes, né? Os prazeres da alma e os prazeres corporais, os prazeres físicos. Então, por exemplo, o prazer das honrarias, ou o prazer, ou o amor ao conhecimento, né? O amor às honrarias, o amor ao conhecimento. Ele diz que são prazeres da alma, né? E esses prazeres da alma, eles não têm influência no corpo, né? Na parte física. Agora, a concupiscência ou a moderação, ele vai dizer que fazem parte não dos prazeres da alma, mas sim dos prazeres físicos, né, dos prazeres corporais. É justamente por causa disso ele vai dizer que faz parte da parte irracional, né, da alma humana, né. Deixa eu colocar aqui no texto aqui, deixa eu ajeitar aqui. A gente chegou a ver. Pode falar, Cristiane. Levantou a mão? Oi, Raíssa. É porque eu tive a curiosidade de ver, né, no dicionário o significado, porque você falou
né, foi muito bom, mas eu falei assim, vou ver aqui na letra, né, o significado da palavra concupiscência, né, porque é uma Sim. palavra que não é uma palavra usual, né, como muitas da filosofia, né. Então, Uhum. você se importa se eu ler? Não é muito Não, grande. de forma alguma. Pode ler. Então, concupiscência. Segundo Tomás de Aquino, que remete à definição aristotélica do prazer, é o desejo do prazer. Pode-se experimentar prazer tanto por um bem espiritual quanto por um bem sensível. O primeiro pertence só à alma e o segundo à alma e ao corpo juntamente. A concupiscência designa o desejo desta segunda espécie de prazer, isto é, o desejo sensível. Eu Entendi, interessante. porque a gente, né, é muito repetida, né, a palavra. E tem esse aí é o dicionário Bagnano, né? E o outro é do Hilton Japiaçu e Danilo Marcondes, que diz também, na linguagem teológica, todo desejo egoísta do saber, do sentir ou do poder. É mais ou menos, né, a linguagem teológica. Aí, na linguagem corrente, ele dá outro sentido, mas não vale para a gente, porque assim, na linguagem corrente prevalece a concupiscência do sentir por alusão ao apetite sexual. É outra coisa. Mas, só para acrescentar alguma coisa, já que a gente está estudando, né? A gente está estudando junto, né? Então. Foi um bom acréscimo. Obrigado, Cristiano. Pode falar, Ariel, levantou a mão aí. Quiser falar, pode ficar à vontade. Só fazer um comentário, né, sobre os sentidos, né, que a nossa colega Cristiane trouxe para a gente, né, aristotélico e o outro lá do Danilo Marcondes, né, e o, o Tomás de Aquino, ele, de fato, ele se influenciou muito, né, com as ideias do Aristóteles. Como ele era católico, cristão, né, ele era cristão, então, ali, mais ou menos ali do período medieval, né, então, geralmente, as pessoas daquele período, eles tinham uma ideia um pouco diferente, assim, sobre a questão da alma, espírito, né? Já para os antigos, eles falam de alma, eles falam de psique, né? Psique, alma, né? Mas só que é um sentido um pouco diferente daquilo que a gente considera hoje, né? Alma, espírito. Então, eles falavam mais no sentido de não somente Aristóteles, como Platão também, né? Falava a psique da alma, mas no sentido de, de racionalidade, né? De raciocínio, de mais ou menos assim, né? Então, o termo concupiscência para Aristóteles ele fala no sentido de um desejo excessivo, né? Então, no sentido lá que você trouxe para a gente do Danilo Marcondes, se não me engano, e Franco, né? Não é Lei Franco, não. Danilo Marcondes e o Hilton Japiaçu. Milton Japiaçu, exatamente. Então, ele tem relação com poder, né? Que você leu aí, com poder, com concupiscência, geralmente porque uma pessoa que tem uma ação concupiscente, né? Que tem um desejo excessivo, o Aristóteles, assim como Platão também, eles investigavam três fontes de corrupção da alma humana, né, ou da conduta humana na sociedade, que era justamente as riquezas, né, ou as honrarias também, influenciava bastante, e os prazeres físicos, prazeres carnais, né, porque eles diziam que as pessoas que se deixavam levar, existiam os prazeres que eles consideravam necessários, né, mas tinham aqueles prazeres desnecessários que eram prazeres que eram fora da medida, né, que eram prazeres exagerados,
exorbitantes, e esses aí eram justamente os prazeres concupiscentes, né? Então, geralmente, quem se deixava levar pelo poder, pelas riquezas, pelo dinheiro, pelo status social, por alguma coisa desse tipo, era considerado uma pessoa concupiscente, porque deixava de ter controle sobre suas próprias ações, não tinha autodomínio, né? Então, na maioria das vezes, vivia uma vida de orgia, ou uma vida exagerada, não dada muito às virtudes, entende? Não dado à moderação, uma vida moderada, né? Mas, então, é isso, são termos, são sentidos bem interessantes aí, né, que a colega trouxe, e que, de fato, devem ser considerados, né, analisados e discutidos. O Jorge, quer falar alguma coisa, Jorge? Eu só queria, isto que a Cristiana acabou por referir, acontece muitas vezes por causa das traduções. As traduções nisto são terríveis. Eu vejo-me sempre aflito com estas situações, porque o que é que sucede? Sucede algo de, perdão, relativamente simples. É que não há uma palavra exata para concupiscência em grego. E como o Hudson acabou de referir, realmente concupiscência é uma palavra latina. É uma palavra latina, portanto é posterior aos termos gregos, em que Aristóteles, Platão, enfim, todas estas figuras muito clássicas escrevem, naturalmente que vão buscar aos gregos um conjunto de significados que estão diretamente relacionados com aquilo que o Hudson acabou de dizer. Está ligado ao excesso e está, sobretudo, ligado ao desejo em excesso. Um desejo excessivo. Agora, o que é um desejo excessivo? Por causa em Aristóteles e em Platão, em parte também, em Platão, em Aristóteles e também em Platão, existe sempre uma tendência para alguma medida. Sempre uma tendência para alguma medida. Isto é, para não haver extremos. Para não haver extremos. Visto que, para os antigos gregos, o extremo é sinal de desorganização. Como é para nós, aliás, também. Sinal de desorganização, sinal de fácil caos. De fácil caos. E portanto, concupiscência verdadeiramente, para os gregos, não existe. O que existe é a perda completa da temperança, do equilíbrio, não é? Daquilo que os gregos chamam a sophrosune, isto é, o estar equilibrado. O que é a concupiscência? No fundo, corresponde a uma intemperança, a um desequilíbrio das coisas. É claro que para os medievais, para um cristão, a concupiscência vai inevitavelmente cair no vício, no vício moral, e, portanto, no afastamento relativamente ao bem moral, ao bem da alma, ao bem do ser. Claro que a concupiscência irá e continua a estar muito ligada ao uso desregulado do corpo. Continua muito ligada a isso.
Portanto, continua muito ligado às relações concupiscentes e continua muito ligado à libido, ao sexo, muito, muito, muito. Continua, ainda hoje em dia continua. Portanto, são as relações completamente desequilibradas e estão muito relacionadas com aquilo que, do ponto de vista cristão, com esta cultura, está dito como, muitas vezes nós dizemos, como infidelidade, como excesso e desregulação completa da utilização do corpo. Está muito ligado a isso. E com São Tomás de Aquino, que realmente é um homem que tem uma admiração por Aristóteles imensa, tanto quanto Santo Agostinho tem por Platão, isto é o clássico, esta concupiscência já está muito marcada pelo dualismo, que não está verdadeiramente no cristianismo, mas onde estabeleceu-se o dualismo alma-corpo, que é uma coisa que não tem muito sentido. Mas a cultura estabeleceu assim, por uma questão de facilidade. Para Aristóteles, o que é importante compreender na concupiscência é o seguinte: Platão parte de uma distinção de desejo e de apetite. Uma coisa é nós termos o desejo, outra coisa é termos a fome. Se me aceitam a expressão. O ter a vontade de. Ora, o ter a vontade do desejo corresponde a uma forma de, na nossa cultura, uma forma de concupiscência. Visto que nós podemos ter o prazer, o desejo de alguém, de alguma coisa, isso não é concupiscência, isso é... Mas ter o desejo, o apetite desse desejo, isso traduz alguma forma de corrupção da vontade, desequilíbrio do desejo, desequilíbrio do equilíbrio emocional, a tal medida, não é? Claro que isto é tudo muito bonito, mas o ser humano, por natureza, tem um apetite do desejo. Não vale a pena estar com ilusões. Nós temos esse apetite do desejo. Quando isso é desregulado, está tudo arrumado. Está tudo arrumado. Portanto, o problema da concupiscência é um problema daquilo que em grego se chama, por algo que o Wrightson tem a tratar, e algo que sempre o preocupou desde que eu o conheço, tem a ver com a epithumia, isto é, com o desejo. Com o desejo. E não é uma questão moral, cristã, não é nisso que consiste essa tradução de concupiscência, porque a palavra grega não é. Não existe a palavra grega para concupiscência, isso não existe. De todo, não é? Isso, no fundo, o que é? É uma tradução que foi encontrada para temperança, não é? Por contrário da temperança. A temperança é precisamente aquilo que nega a concupiscência, é o equilíbrio. A concupiscência o que é? É o desejo desordenado. O desejo desorganizado. E, portanto, se é desorganizado, é excessivo. Pode ser para cima, como pode ser para baixo. Mas, geralmente, é por excesso. Aquilo que nós dizemos, a concupiscência vem por excesso. O anseio por comer, o anseio pelas relações sexuais, pelo corpo do outro, isso é um desequilíbrio, é aquilo que os gregos vão chamar porneia, não é de onde vem a nossa palavra pornografia. Vem daí. Portanto, a concupiscência resulta deste excesso e do mau uso que nós fazemos do desejo, sendo que o desejo é algo inerente à mente humana e, naturalmente, também à emoção humana e de que maneira.
a pessoa intemperada, não é? A pessoa concupiscente, entende-se? A pessoa que está desorganizada, no fundo, acaba por ter um comportamento, diríamos nós, olha, vou ser muito moralesco, mas é o que é, tem uma espécie de... Isto é falso. Mas tem, para nós, todos bem organizadinhos, tem uma forma de comportamento anti-humano, infra-humano. Então é concupiscente. Se me aceitarem a expressão, que eu acho que é, e é contrária à virtude, absolutamente contrária à virtude, que é a prova do equilíbrio. Esta forma da concupiscência na nossa cultura está muito ligada àquilo que não é, deve ser evitado. Deve, sobretudo, nós devemos, sobretudo, evitar que ela nos contamine. Isto porque é uma doença. É algo que, do ponto de vista moral cristão, suja. E para São Tomás de Aquino é evidente que a concupiscência é um pecado. Cristamente é um pecado. Não existe nada disso em Aristóteles. Longe disso. Estamos noutro universo. Por isso, de facto, o termo latino concupiscência significa realmente um ceder facilmente ao encontro excessivo. Concupiscere é o encontro excessivo. O encontro excessivo. Estamos muito longe do universo aristotélico. Portanto, se quiser dizer de uma forma mais simples, vamos dizer, se Aristóteles quer que nós sejamos temperados, que nós sejamos equilibrados, a concupiscência é o inverso disso. Concupiscência é o inverso disso. É a corrupção do próprio desejo. É a corrupção do desejo. É o desejo mal usado. É o desejo do desejo. É o desejo de desejar. Ou seja, é a desregulação completa do equilíbrio racional e físico e emocional de tudo aquilo que, enfim, nós somos, não é? A palavra que mais próxima está de concupiscência é aquilo que se designa em grego como orexis, que significa precisamente apetite. Apetite desregulado. O ter fome em excesso. O ter fome de ter fome. Se me faço entender. Uma pessoa que é muito comilona, eu não sei se tem a expressão, mas acho que sim. A pessoa muito comilona, que gosta muito de comer, tem fome de ter fome. Isso é uma forma concupiscente, do ponto de vista da nossa cultura. Porque é viciante. Jorge? Porque escraviza, porque suja. Sim? Mas assim, você usou dois verbos gregos, orexis e epitimia, como se fosse tivesse o mesmo significado, né? Não tem diferença. Não. Orexis é O unicamente... desejo. Orexis é desejo. Sim, mas é um desejo, é um apetite. É um desejo de apetite, é um desejo escravizante. Mas não é uma epitimia, que é um desejo apetite? Não. Epitimia é uma característica já de natureza racional. A orexis não é. A orexis está muito mais relacionada com, vamos ser assim, dualistas. Está mais relacionado com o corpo. Pronto, eu não gosto de falar assim porque não é verdade o que eu estou a dizer, do ponto de vista grego. Mas está mais ligado ao apetite. A epitimia é uma característica fundamental do ser humano. Se nós não possuíssemos desejo, não estaríamos aqui. Nós estamos aqui uns com os outros, estamos aqui perante este texto, porque existe uma epitimia, existe um desejo. Agora, a orexis, isso é uma forma de desejo que pode ser facilmente satisfeita por ações, por comida,
Portanto, Entendi. a orexis vai resultar em hábito. A epifemia não gera, a epifemia não vai viciar. Agora, a orexis vicia. É porque epitimia, né, tem no caso do Platão, ele vai dividir a alma, né, em É, três, aí. A alma epitimetigon, né, que é ora justamente bem, apetitiva. Aí eu fiquei pensando assim, então epitimetigon, então vem de epitimia, né, assim, aí para mim, então quer dizer que essa é um desejo aliado da razão, né, digamos assim. exato, exato. Ah, eu achava É que era uma, o contrário, Alex, que não, era... é uma característica elevada do ser humano ou da personalidade. Tu não terias, tu não amarias a tua filha se não possuísses essa epifemia, esse desejo. O desejo do bem dela é a epifemia. Não quer dizer que tu não precises da orexis. Precisas. Porque se não tiveres orexis, se isso não existir, tu também não consegues satisfazer a vida, a tua e a vida dela, não é? É necessário, mas o que é que se designa? A concupiscência, a palavra latina, a concupiscência nasce de quê? Nasce da desorganização completa, é a orexis, quer dizer, o apetite que vence o desejo, não é? Uma coisa, a vontade de comer vence a fome, para falar deste modo. Uma coisa é ter fome e comer, outra coisa é querer comer para comer. E isso é orexis. Isso é um desejo de meter cá para dentro pelo prazer de meter cá para dentro. Agora, o desejo que nasce de ter fome, não, esse não. Esse é equilibrado. Se quiseres, Heidson, podes perfeitamente dizer que a epifemia faz parte do logos. Faz parte da região logóica, ou da área logóica racional do ser humano. O aspecto apetitivo, está mais relacionado com a razão prática, se quiseres falar assim, nestes termos. Entendi. A epifemia, no fundo, já está muito elevada. Não quer dizer que seja teórica, de modo nenhum, mas existe já de uma forma uh, superior ao simples desejo natural. Não está aí. Não está aí. Ter fome, ter desejo por ter fome é natural e vamos comer. Vamos alimentar-nos quanto baste para não ter fome. Outra coisa é obedecer aos apetites da fome. Isso aí, pronto. Pode acontecer que tenhas uma indigestão, fiques com uma grande barriga, tenhas diabetes. Pronto. Isso aí pode acontecer tudo. Mas isso resulta da concupiscência no sentido latino da expressão. É esse o sentido que tem. Claro, isto vai dar origem a uma relação muito simples. Uma vez que há desequilíbrio, há sofrimento, há dor e há patologia, no sentido grego da expressão, não é? É difícil arranjar, se quiserem, nós podemos até falar de uma expressão, não vou estar aqui, senão nunca mais me calo. Nós podemos estabelecer uma distinção que é muito, em Aristóteles é muito clara, entre os desejos comuns, vou dizer mesmo a palavra que o Heidson me chamou a atenção e que um colega, um amigo meu me disse para ter cuidado, para não dizer no Brasil esta palavra. Uma coisa é o desejo comum, que aqui é quase, agora no sentido do Brasil, é quase o desejo vulgar. Portanto, o desejo comum e o desejo próprio. A epifemia verdadeira, no sentido platónico, Heidson, é o desejo próprio. O desejo próprio.
aquilo que é devido. Uhum. Eu tenho desejo, tenho fome, vou comer. O outro é comum. Outra vez a palavra que soa muito mal aí. O vulgar, o comum, o mais arbitrário, e o apetece-me comer. Não tenho fome, mas apetece-me comer. E assim é na nossa vida em muitas coisas. Em muitas coisas. Isso é concupiscente. Ai, eu Ok, ia falar. bora ler agora, porque falta Pronto, uma hora acho para que já consegui ler. esclarecer E, minimamente o que é ah, cristiano. Que é? Vai-se Eu embora. agradeço, eu agradeço. Eu tenho que ir. Eu tenho que agradecer a vocês. Tá vendo uma coisa? Que nem o dicionário de filosofia, a gente tem que recorrer à língua grega, grego clássico, que nem. Obrigada, Jorge. Tchau, Cristiano, Arielle. nada. Eu é que sou o nada. culpado disso, Tchau, me Raio. atrasei. Tchau, E eu, tchau. o Raíssa, como é uma pessoa super, hiper corretíssima, pronto, Sei, é Jorge. assim. Mas a gente agradece por ter participado mais uma vez, Cristiane. Obrigado. Tchau, Olha, obrigada. agora é que é um bom jantar. Obrigada, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, adeus. A gente dá uma lida aqui, né? Ori, E, desculpe que também estive aqui a falar, não sei se fiz-me entender com isto, Ari, ou foi uma grande complicação. Bem, pronto. Eu achei uma explicação muito boa. Inclusive, eu anotei bastante coisa que você foi falando aí. Pronto. Porque sem isto, como a Cristiane estava com este problema e com os significados comuns da palavra, depois aqui em Aristóteles isto não tem nada a ver, não é? São dois mundos completamente diferentes. Uma a coisa gente... é, pois, é, Bora quando ler para ver se a gente, vamos né, cá, porque já estou a a gente apanhar com o chicote. dá uma Pronto, avançada aqui no texto aqui. A gente faz fica pronto. assim, Arielle. A gente lê, né? É um parágrafo, aí a gente volta para discutir aquilo que mais chamou a atenção, assim, para a gente, né? No texto, né? A gente discute, troca mais ideias. A gente faz assim desde do livro 1, né? Em todas as obras que a gente lê aqui no grupo, na realidade. A gente acredita que dessa forma a gente pode tirar um maior proveito, né? Pode se aprofundar mais, aprender mais um com os outros. Então, eu vou ler aqui e a gente vai se revezando, tá bom? Algumas formas de concupiscência parecem comuns a todas as pessoas, e outras são peculiares a certos indivíduos e são adquiridas. Por exemplo, o desejo de alimentos é natural, já que as pessoas que se veem privadas deles anseiam por alimento ou bebida, ou às vezes por ambos. Acontece o mesmo com o amor, como diz Homero, principalmente entre pessoas jovens e saudáveis, mas nem todas anseiam por esta ou aquela espécie de alimento, nem pelas mesmas coisas. E daí resulta que tais anseios parecem intrinsecamente nossos. Não deixa de haver, portanto, uma certa naturalidade quanto a isto, pois coisas diferentes são agradáveis a diferentes espécies de pessoas, e algumas coisas não são, e algumas coisas são mais agradáveis a todas as pessoas do que certos objetos ao acaso. Nos desejos naturais, então, poucas pessoas erram, e somente em um sentido, o do excesso. Pois comer e beber, seja o que for, até a saciedade é exceder a quantidade natural, já que o apetite natural é a satisfação das necessidades de cada um. Por isto, estas pessoas são chamadas loucas do ventre, no sentido de que elas enchem o ventre além da medida certa. As pessoas de natureza, especialmente servil, são as mais sujeitas a isto. Mas muitas pessoas erram, e de muitas maneiras, a respeito dos prazeres peculiares a cada indivíduo. Realmente, embora se diga que as pessoas são apaixonadas por isto ou aquilo, porque elas se comprazem com as coisas erradas,
ou mais do que a maioria costuma comprazer-se, ou de maneira errada. As pessoas concupiscentes se excedem das três maneiras. Com efeito, elas se comprazem com coisas certas, com as quais não deveriam comprazer-se, pois são coisas abomináveis, e com qualquer das coisas das quais é razoável gostar elas se comprazem mais do que o razoável, e mais do que a maioria das pessoas. O que dá para a É isto. gente... Pode falar, gente. É isto. Olha, acabei por matar o Aristóteles, mas os exemplos são estes. Precisa. Ele diz que algumas concupiscências parecem comuns a todas as pessoas, né? E outras são peculiares a certos indivíduos e são adquiridas, né? Então, ele chegou a falar algo parecido, acho que no livro 2 aí, a gente já chegou a, né? Para algumas pessoas, elas têm uma certa percepção, né, de algumas coisas aqui, algumas concupiscências que o Aristóteles, né, considera como sendo desejo excessivo, né, parece comuns a algumas pessoas, mas para outras, né, já tem uma outra percepção disso daí. Aí ele vai dizer, né, o desejo natural, do alimento natural, né, que é esse alimento natural, ele coloca ali como se fosse algo moderado, né, suficiente ali, né. Exemplo, o desejo de alimentos é natural, o desejo de alimento é natural, né, faz parte do ser humano isso daí, né, sentir fome, sentir sede, já que as pessoas que se veem privadas deles anseiam por alimento ou bebida, né, ou seja, aquelas pessoas que não têm o que comer, são privadas, né, ou às vezes por ambos. Aí ele vai dar o exemplo do Homero, acontece o mesmo com o amor, como diz Homero, principalmente entre pessoas jovens e saudáveis, né. Isso, né? O amor é o tal eros, não é? Do banquete, né? Sim. Que está traduzido assim, mas pronto, é o hábito. Isso. Falando em banquete, Arielle, aos domingos a gente tem outro grupo que a gente está lendo, a gente começou a ler agora, né? A gente está no início ainda, o Banquete do Platão. Então, se você quiser participar, a gente se reúne às 10 horas da manhã no horário de Brasília. E se quiser participar, é bem-vinda também. Obrigada, eu vou tentar participar amanhã. Amanhã tem, né? Amanhã tem. Tá bom. Cá é quase na hora do banquete, não é? Isso é bom mal. Banquete, é verdade. Eu já banquetei nessa altura, já almocei, mas aí vai cair quase. O Jorge é de tarde, né? Pra gente é de manhã, o Jorge é de tarde, lá para as 2 horas. É. Deixa eu ver. Como o amor, né, principalmente entre pessoas jovens e saudáveis, mas nem todas anseiam por esta ou aquela espécie de alimento, nem pelas mesmas coisas, e daí resulta que tais anseios parecem intrinsecamente nossos. Não deixa de haver, portanto, uma certa naturalidade quanto a isto, pois estas coisas diferentes são agradáveis a diferentes espécies de pessoas. E algumas coisas são mais agradáveis a todas as pessoas do que certos objetos ao acaso. Então, é relativo, né? Aquilo que é agradável a uma pessoa pode não ser para outra. Pode falar, Ariel, levantou a mão. Aham. No caso, ele fala que a concupiscência, apesar de terem pessoas que têm a mesma, é uma coisa mais individual da pessoa, né? Que ela pode gostar ou não e querer ou não em excesso aquilo, vai depender da pessoa, né? Isso, assim, o Aristóteles, na semana passada, né, a gente pôde ver isso, por exemplo, tem algumas coisas que ele considera concupiscente e outras não, né? Por exemplo, alguém que gosta de ouvir Beethoven, né? Ele pode passar 10 horas ali ouvindo Beethoven, e a gente sabe que a concupiscência para Aristóteles tem a ver com o excesso, né? Aquele desejo excessivo. Mas Aristóteles vai dizer que ouvir Beethoven, ouvir música em excesso não é concupiscente, porque é uma atividade da alma, né? Então, da mesma forma, uma pintura, né? A pessoa está lá, um artista treinando as suas habilidades técnicas ali na pintura, né? E passa várias horas ali, ele vai dizer que isso daí também não é concupiscência, porque também faz parte de uma atividade da alma, né? Agora,
Então, ou seja, tem coisas que são excessivas que não são consideradas concupiscentes, né? Só que aqui ele está dizendo que algumas formas de concupiscência, né, parecem comuns a todas as pessoas, né? E outras são peculiares a certos indivíduos e são adquiridas, né? Ou seja, algumas são fazem parte, né, ali da pessoa, que é natural para ela, algo peculiar a um certo indivíduo, e outras vezes a pessoa adquire mesmo essa concupiscência, né? Então pode ser adquirida por algum ato excessivo também, né? Aí, só que aqui ele dá o exemplo do desejo de alimentos natural, né? Hum, já que as pessoas que se veem privadas delas anseiam por alimento ou bebida. Então, Sim. só que o curioso é que, por exemplo, se você está privado de alimento, se você está faminto, é uma pessoa que passou o dia, digamos, né, que tenha passado o dia todo sem comer nada. A pessoa está faminta. Então, a partir do momento em que ela vai ver um alimento, o que ela vai fazer? Como se, ela vai como se tivesse com a intenção de devorar aquele alimento, né? Porque ela quer saciar aquela fome que ela tem. Então, ou seja, é um instinto, naquele momento de fome, ela está tendo um instinto, né, concupiscente, digamos assim. Concorda, Jorge? Não, mais ou menos? Como é que tu vê essa questão aí? Não, porque uma pessoa que tenha uma fome e queira devorar um alimento como um cão, não é? Quer dizer, de um modo, agora é que é literalmente, e com os termos latinos que nós usamos, de modo irracional, ou como tu disseste, pior ainda, instintivamente, esse não tem realmente um desejo no sentido equilibrado. Esse tem, por e simplesmente, uma reação instintiva e, como tu também disseste, involuntária. Porque a epithumia, não é? O desejo, no seu sentido, o desejo temperado, a temperança, é produto do desejo, não é produto absoluto de uma necessidade que até podia não ser uma necessidade assim tão grande. E de tal modo é assim que há pessoas que escolhem não comer e não deixam de ter, fazem greve da fome ou deixam-se morrer por não comer. Mas são situações diferentes, Jorge. Por exemplo, se eu for fazer greve de fome, qual é o meu estado mental antes da greve de fome? Eu estava em perfeita capacidade deliberativa, né? Foi uma escolha minha. Exatamente. Por exemplo, nesse exato momento, eu não estou com fome, mas eu posso dizer, a partir de hoje eu vou fazer greve de fome. Mas só que Aí não. daqui a 5 horas, Não sabes. eu já vou estar faminto, Não entende? sabes. Então, já Não sabes. é uma outra situação, né? Não Aí, sabes. é claro que tem gente que, né, na história, a gente teve conhecimento de pessoas que passaram 30 dias em jejum, né? Morreram. Bíblico, né? Morreram. Não, Morreram. não. Não. Alguns viveram, né? Viveram É e certo. continuaram a Podem vida, né? morrer. Mas Podem. agora, se ele morreu, é porque, de fato, ele não tinha... Foi por teimosia mesmo, porque todo mundo tem um limite, não é mesmo? Teve um limite. Ah, Olha, não, eu tenho que alcançar 15 dias de jejum, porque senão não sei o quê. Aí a pessoa vai e desmaia. Muitas vezes tá sozinho no ambiente, não calculou direito, né? A sua própria situação, seus próprios limites, aí entende, mas all right. assim, eu tô falando, All right. diga, All Jorge. right. All Diga, right. Jorge, diga, Jorge. Uma pessoa que faz greve da fome, falo por escolha própria e falo não porque isso lhe dê prazer, mas porque isso resulta de um desejo superior ao desejo que a fome lhe vai dar, que o não comer lhe vai dar. Por isso, um prisioneiro, por causa do modo como é tratado, pode fazer greve
de fome. Porquê? Porque entende que não pode ser tratado desse modo. Aquilo que ele deseja é ser tratado como uma pessoa. Então faz greve da fome. Mas hoje, É um desejo um superior. prisioneiro, hoje em dia, se ele fizer greve de fome, é por burrice mesmo, porque a gente sabe que os tratamentos nos presídios já é precário, entendeu? Já é Eu desumano. Agora, sei, ele mesmo vai todos querer fazer mal sabemos para ele isso. mesmo, é burrice Não, isso mas aí. fazem por questão ética, por razão ética, Não, porque eu já entendem, não tenho mais pois isso, não. tu é que não estás a querer admitir que o ser humano é capaz de fazer isso, tal como Mas é. aquele que é maltratado pode precisamente deixar-se maltratar. Não por uma questão de prazer, não é? Não por uma questão de prazer, por masoquismo, não é? Isso já é uma anomalia, dizemos nós, já faz parte de uma concupiscência, mas porque há um valor mais alto do que isso. Ele faz greve da fome porque não está a ser tratado como pessoa. E aquilo que ele deseja é ser tratado como pessoa. Então escolhe um meio que dá exemplo aos outros, que o alimentam, não é? Os guardas, etc., que esse desejo que ele tem de ser bem tratado até é superior ao desejo de comer. Esse é o valor da greve da fome. Não tinha sentido. Senão era masoquismo. Não é? Não, Não eu penso diferente, mas vamos deixar a Arielle levantou a mão, bora. Pode falar, Arielle. Foi. Isso quer Eu dizer ia, que... eu ia fazer uma pergunta. Por exemplo, uma pessoa com anorexia, ela se encaixa nesse mesmo exemplo de uma pessoa que faz greve de fome para não Não. comer, para ser tratada de uma forma melhor? Olha, Ou Lucas, existe realmente um excesso nisso? olha, A anorexia vai resultar inevitavelmente de um desequilíbrio psicológico, não é? De uma noção de si próprio e de uma sobrevalorização do próprio corpo, muitas vezes. Né? A anorexia resulta da sobrevalorização da imagem do corpo. Isso é concupiscente do ponto de vista aristotélico. Ari. É uma pessoa que adora a imagem de si própria e acaba por se sujeitar a passar e a morrer, quantas vezes, para alcançar esse modelo ideal de um corpo que pode ser visto por ela e pelos outros. Isso entra num domínio patológico, não é? Se a Ari pergunta, isso é voluntário? É em parte voluntário, ela decide fazer isso, mas está, e sabemos bem, condicionada por modelos que lhe são metidos pelos olhos dentro de corpo, de modelo, de estátua, de passagem de modelos, de tudo, não é? Aí existe uma completa, no fundo, uma pessoa aí está corrompida pelo poder da imagem e acaba por resultar o quê? Avalia-se em função da imagem. E aí está, aí dizemos nós, a nossa maneira muito convencida, que está doente, porque não vamos discutir isso, porque nós, Ari, todos nós, vivemos em grande parte a partir da imagem que temos de nós próprios, não só o interior como o exterior, por ser honestos. Agora, realmente, a anorexia é uma perda, como a palavra diz, orexis está aí, é a ausência, o aniquilar, porque é um alfa, que está na palavra, portanto, é matar o quê? O desejo de satisfação daquilo que é natural.
o comer. No fundo, a anorexia, em que é que resulta? Resulta que a pessoa come, muitas vezes, sem necessitar, ou come erradamente. Então tem o horror de, ao ceder a esses seus prazeres, que podem não ser, mas por exemplo, a ser guloso, a comer doces, ou, coisas deste género que são ridículas, que eu estou a dizer, pode ceder a isso e aí está numa forma concupiscente e, portanto, o seu corpo engorda, deforma-se. Portanto, a anorexia, o que é que faz com a palavrinha? Vamos matar a orexis. A anorética é uma pessoa que mata o apetite. Mata o apetite. Ora, se mata o apetite, vai deixar de comer. Porque, naturalmente, que o desejo da alimentação é natural, mas supõe equilíbrio, não é? Supõe equilíbrio. O que se passa com essas pessoas é que elas comem o que não devem e, sobretudo, não conseguem ter mão em si próprias e dão um valor imenso à imagem que têm de si. Portanto, gera o quê? Gera a doença. A doença consiste em quê? Em matar o apetite. Ora, isso não pode ser feito, não é? O que essas pessoas não conseguem é o quê? É o desejo natural por comer, não é? A maneira Sim, Jorge. como vulgarmente se come é desequilibrada. Portanto, elas depois arranjam deformações, não gostam de se ver. Só há uma coisa a fazer. Pum! Mata a orexis, mata o apetite. Mas está errado. Mas eu vejo um pouco diferente, Jorge. Eu não acredito que o modelo aristotélico que ele está colocando aqui Não, isto é serve. palavra. Não, pois é, deixa eu terminar. Serve para analisar uma pessoa com anorexia. Não acredito que sirva, porque a anorexia, como você mesmo disse, bem disse, é um desequilíbrio psicológico, né? Então, o que consiste a anorexia? A pessoa, ela tem uma percepção do seu próprio corpo, em que ela se acha gorda, né? Vamos colocar dessa forma, que eu não consigo encontrar outro adjetivo. Isso é um exemplo. Né? Se sente em excesso de peso, Feia. digamos assim. Feia. Mesmo sendo feia, tudo bem. Mesmo não estando, mesmo não sendo feia, não estando em excesso de peso, mas ela tem essa percepção sobre ela mesma, Isso entende? mesmo. Então, o que ela faz? Ela come, então, por medo de engordar, né, de ter um excesso de peso, ela vai e vomita, né, ela provoca, né, o alto vômito, né, enfia o dedo na garganta lá e põe tudo para fora, né. Então, o corpo dela acaba ficando prejudicado, sem proteína, sem essas coisas, e ela vai emagrecendo. Então, essa falta como eu posso dizer, esse desequilíbrio mesmo mental, né, psicológico da pessoa, mas é uma doença mesmo, assim, né, que tem que ser trabalhada, mas profissional. não é o desejo que está desequilibrado aí, não será a epitemia que está doente. Isso eu sei, mas veja bem, Jorge, uma pessoa com anorexia não significa que ela não coma, ela come. Ela come. Mal. Não consegue dominar. O problema é que ela come e põe tudo para fora, entendeu? Pois. Portanto, mas ela força. Não, a anorexia tem essa forma, mas tem muitas outras. Essa é a forma mais visível. Há outras mais complicadas, manifestações mais complicadas, mesmo do impor-se, o não comer, não é? Um jejum que é vivido como enfim, de uma forma absolutamente... Mas aquilo que eu queria dizer à Ari era apenas esclarecer em grande parte a palavra e dizer ou pretender dizer que, de facto,
não se pode confundir. Em Aristóteles não é esse sentido de concupiscência, não é Ari. O que pode dizer é inverter, é que a pessoa, pelo desejo excessivo, pela fome excessiva que tem de si como imagem, é concupiscente. E isso pode fazer. Que a anorexia resulta de uma concupiscência da imagem de si própria ou da identidade da sua identidade como imagem, ou através de imagem, é concupiscente. Porque a Ari, uma coisa é aquilo que a Ari é e de que tem consciência. Outra coisa é a Ari que a Ari vê no espelho. Agora, se a Ari se transforma e diz que a Ari é quem vê no espelho e esquece a sua interioridade, para falar assim, aí está a ser concupiscente com a imagem. Se está a ser concupiscente com a imagem, vai cair facilmente na anorexia. Porquê? Porque como vê uma figura no espelho que tem o nome da Ari e que a Ari sabe que é si própria e diz, isto não sou eu sou diferente desta imagem, portanto as pessoas não me conhecem através da imagem, eu tenho que transformar a minha imagem para que as pessoas me conheçam. Aí está a ser concupiscente com a imagem, uma vez que está a dar excessivo valor ao juízo que os outros fazem de si a partir da sua imagem. Isso é terrível, Ari, e é uma doença. Porque a Ari fica dependente de quem vê ao espelho, ou da imagem que vê ao espelho, e nega a si próprio, nega a sua personalidade em função da imagem que vê. Ou, se quiser, transforma aquilo que vê em si própria. E a Ari não está de acordo que aquilo que vê no espelho é a Ari, pois não? Não, aquilo que vê no espelho não é a Ari. A Ari é algo mais do que aquela imagem. Se essa distância é perdida, aí está doente. E aí pode cair na anorexia. Pode facilmente. Eu tenho de alterar esta imagem. Isto não pode ser. Dê lá para onde der. Eu tenho de conseguir isso. Pronto. E aí posso cair na anorexia. Ou posso até suicidar-me. Ou posso desfigurar-me. Mil e uma maneiras que nós temos. Posso fazer uma operação plástica se tiver dinheiro, porque não gosto de me ver. Pronto. Tudo isso são formas de excesso do valor da imagem de si próprio. Isso é uma forma concupiscente. A anorexia não é propriamente concupiscente, é resultado de uma concupiscência. Isso é. Isso é. Fiz muita confusão, Ari. Não, eu entendi, ficou claro para mim. Claro, enfim, eu também não fui lá muito claro. Pelo menos terá ficado com menos nuvens, ou esclarecido, mais esclarecido, não sei. A Ari também terá de pensar sobre o assunto, claro, não é? Tô pensando. E, Gostei não da é? sua resposta e também do colega. Tem mais alguma coisa aqui nessa parte que a gente leu que dá para aproveitar aqui? Dá para a gente comentar? Deixa eu ver aqui. Os desejos naturais, então... Eu estou muito profissional, tenho de me calar. Nada. Nos desejos naturais, então, poucas pessoas erram, e somente em um sentido, né? O do excesso, pelo que ultrapassa o desejo natural. Pois comer e beber, seja o que for, até a saciedade, exceder a quantidade natural, já que o apetite natural é a satisfação das necessidades de cada um. Aqui está falando do excesso, né? Nada do que a gente já não tenha comentado, né? Por isto, estas pessoas são chamadas loucas do ventre, no sentido de que elas enchem o ventre além da medida certa, né? Ou seja, loucas do ventre, comem em excesso. As pessoas de natureza especialmente servil são as mais sujeitas a isto. Por que será, Jorge, que ele... Opa, é para a ideia. É para a ideia.
é o facto de não terem educação. Não, É mas isso. também, tudo bem. Também não, é mesmo isso. Sim, É sim. isso Mas, mesmo. mas veja bem, ele está destacando algo aqui, entendeu? As pessoas de natureza especialmente servil, né, Pois, são as mais sujeitas a isto. pois são. Não Mais são os sujeita, cidadãos. Já tá, reparaste? mais sujeitas a isto o quê, né? Ou seja, que enche o ventre além da medida certa aqui. Ou seja, aquelas que não Não. têm temperança, equilíbrio, né? Não tem sofrocínio, né? Mas o que me chama a atenção é as pessoas de natureza especialmente servil. Por que será que ele atribui essa qualidade a uma pessoa servil? Aí você disse que era o que, Jorge? É que todos aqueles que Painel. não são cidadãos, um escravo, uma pessoa que não pertence, vamos agora voltar ao âmbito platónico e ao âmbito aristocrático dos gregos, porque Aristóteles também é um aristocrata, ou seja, os escravos são seres quase não humanos, não é? Uma pessoa servil é uma pessoa que nós, infelizmente, ainda hoje em dia, temos muito, são as pessoas que têm trabalhos, sobretudo de natureza manual, não é? E para os gregos antigos isso está muito presente. E, infelizmente, mesmo numa sociedade como a nossa, não há dúvida nenhuma que uma pessoa que não tem determinada educação, ou pelo menos não tem uma educação com relativo sucesso, é uma pessoa bastante desequilibrada no modo como trata o seu corpo, no modo como trata os outros. É, existe um desequilíbrio. Daí o papel fundamental da paideia, não é? Mas atenção, Raidson e Ari, isso é para os cidadãos. Quem são os cidadãos? Muito complicado. A Ari, não vimos isto. O escravo não é um cidadão. Aguente-se no que eu vou dizer. Algumas mulheres não são cidadãs. Porquê? Porque para os gregos a democracia, sempre uma democracia que corresponde a uma democracia de aristocratas, não é? Não vamos ter ilusões, porque a democracia não é a nossa democracia. Há aqui uma grande desigualdade no tempo, são 2500 anos, é outra coisa. A palavra é deles, mas o modelo político, a palavra também é deles. O modelo político não é o mesmo, não é? Portanto, cidadãos são muito poucos, são muito poucos. E quem são os cidadãos? São aqueles que recebem a educação, ou a formação. Como é que isso se diz em grego? Diz-se através de paideia. Portanto, quem não tem uma educação para ser cidadão, e para ser cidadão tem de ser aristocrata, esse vai ser desequilibrado. Mesmo que tenha pouco para comer e tenha muita fome, quando lhe derem de comer, vai reagir como um cão. É o que ele está aqui a dizer. Vai ter um desejo completamente irracional de satisfazer a sua fome. Portanto, Raidson, não é uma fome racionalizada, é uma fome irracional. Não é um desejo de comer, porque tenho fome, repara, justifico. Porque tenho fome, é uma vontade de comer porque eu tenho de comer. Aí já estamos num outro campo. Né? Nesse sentido. Pode falar, É nesse sentido. o Ai, eu estou insuportável. é de fato, nem todos eram considerados cidadãos, né? Cidadão era aquele indivíduo que participava da vida política, tinha direitos políticos, né? E as mulheres e os escravos, os estrangeiros, de fato, eles não tinham, né, esse privilégio. Não. Embora
embora faça parte da cultura do povo da época, mas Platão ainda assim vinha a questão das mulheres, né? Ele era muito E mais, né? Ele era diferente de Aristóteles, né? mas Em, a em diferença nesse em campo é relação, mínima. E em com os relação, romanos, em desculpa. relação ao tratamento, né, com as mulheres, assim, porque ele chega a falar na República sobre isso. Oh, que Agora, maneira. oi? De que maneira, não é? Nós bem vimos isso. Sim, sim, sim. Era uma coisa cultural deles, né? Mas o Platão, Claro. ele tinha algo diferente. Mas até esqueci o que eu ia falar. O, no caso, mas de fato, eu concordo, tem essa questão do servil tem relação com a educação, não é mesmo? A pessoa que quer, porque, por exemplo, os aristocratas, eles tinham dinheiro, eles tinham condições, né, de, de se dedicar a toda uma vida de intelectual, de estudo, de leituras, e contratava escravos para fazer a parte prática, né, todo o Claro. trabalho prático diário, né. Agora, então, se você recebe educação, a paideia, então você começa a ter uma visão diferente das coisas, né? Você ganha educação, né? Você sabe tratar as pessoas, né, de uma maneira diferente, delicada, com educação, com respeito, né? Não só isso, Mesmo. mas também para outras áreas da vida também, né? Você Pois, começa claro. a buscar não os excessos, não os defeitos, Oh, as deficiências, mas buscar aquilo que Aristóteles tanto diz aqui, né? A moderação, ter uma vida moderada, ou uma vida de virtude mesmo, né? pois. Mas, então, tudo isso tem relação, de fato, com a educação. Agora, se o sujeito, o indivíduo, leva uma vida de servidão, né, não tem acesso à educação, então também ele não tem acesso a conhecimentos, né, que vai justamente, como posso dizer, vai mudar o comportamento, né, é que nem numa mesa, você vai num restaurante chique, né? Restaurante Ora chique, bem, tem todos os ora bem, talheres, bom mas exemplo. se for uma pessoa que não teve Bom toda exemplo. uma preparação, um estudo, né, de etiqueta, ela vai olhar para aqueles talheres e vai ficar pensando, rapaz, para que tudo isso, né? Bom Então, exemplo. essas talheres aqui servem para quê? Qual a funcionalidade, qual a função de Exato. cada uma dessas? Né? Vai ficar perdido ali. Então, ou seja, recebeu Bom educação exemplo. para aquilo ali, né? Bom exemplo. É esse o sentido absolutamente desigual, não é? Que na nossa cultura, infelizmente, existe, não vamos ter cá ilusões, mas nós chamamos essas pessoas mal educadas, brutas, animais, e que deviam estar a comer ali com as galinhas, não é? Porque não sabem estar à mesa. Que é assim, não sabes estar à mesa, porque a tua filha, quando era pequenina, atacava o prato Com a mão, né? com a mão. Criança é assim mesmo. Ora bem, mas tu não disseste. Ai, não, não, agora não se come assim. Foi com o garfo ou colher, no início era a colher vai à boca, porque o garfo é muito complicado. Isso é uma coisa para depois. E a faca ainda mais complicado é. E são muito pequeninos e, portanto, não têm, agora já tem, já pode, mas assim tens de lhe partir algumas coisas, senão vai parar ao chão. Essas coisas são assim mesmo, não é? Isso faz parte da formação, tal como nós a consideramos, e da paideia. Isto tem uma grave consequência, Raison e Ari, é que para os gregos, um cidadão alguém era educado para ser cidadão, os outros não eram, nem podiam ser. Não é porque não pudessem ser educados, é porque não tinham direito a isso. Não lhes assistia esse direito. Coisa que para nós é um escândalo, não é? Visto nestas sociedades, a educação é dita um direito. Tal como a saúde é um direito. Mas isto é bom de dizer, porque nós sabemos muito bem que
Nós aqui em Portugal, quando queremos falar nisto, fazemos assim. Queremos dizer com isto bela música, não é? Que é o violino, bela música. Mas depois, na realidade, acaba por ser só música, não é? Porque sabemos bem que as coisas não acontecem assim. Acontecem. Agora, para os gregos, as coisas eram assim, é outra cultura, muito diferente, uma cultura antiga, de que nós temos ainda muitos restos, por mais que não queiramos ter, temos. Mesmo sendo esta cultura dita ocidental, que eu não sei lá muito bem o que seja às vezes, mas pronto. Coisa funciona assim. Enfim, não digo mais nada. Eu hoje estou insuportável, absolutamente. Não sei onde é que busquei. Eu não bebi chá nenhum. É de chá bebi, mas não bebi café nenhum. Estou insuportável. Meu Deus. Será que dá para a gente ler o outro parágrafo aqui? Espero bem que sim. Estamos a 119. É? 1119. Quer? Não, Ou 1118. Ainda não chegamos ao sofrimento, à dor, pois não? A dor é o resultado que resulta disto. Isso ele vai tratar agora. Uma vez que nós não somos equilibrados, vamos sofrer. Vou dizer isso. Já. A Arielle, o Jorge, quer ler esse outro parágrafo aí para a gente? Isso, Ari. Quer ler, Arielle? Pode ler agora, no próximo eu leio. Tudo bem. Vou ler, Tá. Jorge, então. Então lê, Jorge. Eu? Rapaz. Não. Poxa, lê aí para nós. Né? É claro, então, que o excesso em relação aos prazeres é concupiscência. E é condenável. Em relação ao sofrimento, não se chama uma pessoa de moderada por enfrentá-lo, nem de concupiscente por não o enfrentar, como acontece no caso da coragem. Mas as pessoas concupiscentes têm este nome porque sofrem mais do que devem quando não conseguem coisas agradáveis. Neste sentido, o prazer causa realmente sofrimento. E a pessoa moderada recebe este nome porque não sofre com a falta das coisas agradáveis, nem por abster-se delas. Muito bonito. E agora lê tu, e tu, Ari, uma vez que os portugueses, a maneira de ler do português é diferente. A vossa é mais seguida, a nossa é mais complicada. É bom cada um de vós ler para si. Ou lê Ari. É claro, então, que o excesso em relação aos prazeres é concupiscência e é condenável, né? Então, os desejos excessivos, né, são concupiscentes e está dizendo que são condenáveis. Né? Agora, esse mesmo desejo, né, essa concupiscência em relação ao sofrimento, não se chama uma pessoa de moderada por enfrentar o sofrimento, né? Está dizendo que não é moderada por enfrentar o sofrimento, nem concupiscente por não enfrentar, ou seja, não tem nada a ver com o sofrimento, né? Como acontece no caso da coragem, né, que tem relação com o sofrimento. Mas as pessoas concupiscentes têm este nome porque sofrem mais do que devem quando não conseguem coisas agradáveis. Neste sentido, o prazer causa realmente sofrimento. Claro. Claro. E a pessoa moderada recebe esse nome porque não sofre com a falta de coisas agradáveis nem por abster-se delas. Zé, não tens fome da fome, tens só fome. Sofrem mais do que devem quando não conseguem coisas agradáveis. Ok, então a pessoa moderada é moderada não porque ela sofre com a falta de coisas agradáveis nem por abster-se delas. Ok. As pessoas concupiscentes, portanto, anseiam por todas as coisas agradáveis e são levadas por sua concupiscência
a escolhê-las à custa seja do que for. Por isto elas sofrem quando não conseguem obtê-las e até quando simplesmente anseiam por elas. A concupiscência é acompanhada pelo sofrimento. Embora seja paradoxal, sofrer por causa do prazer. Raramente se encontram pessoas que pecam pela deficiência a respeito do desejo de prazeres e se comprazem com eles menos do que deveriam, pois uma insensibilidade desta espécie não seria humana. Mesmo os outros animais preferem espécies diferentes de alimentos, e apreciam umas e não apreciam outras. Se há algum ser que não ache coisa alguma agradável e que não veja diferença alguma entre umas coisas e outras, tal criatura deve ser completamente diferente de um homem. Esta espécie de criatura não recebeu um nome porque raramente aparece. As pessoas moderadas ocupam uma posição intermediária em relação a estes objetos de desejo, pois nem elas se comprazem com as coisas com que mais se comprazem as pessoas concupiscentes. Até desgostam de tais coisas. Nem, de um modo geral, com aquelas com as quais não devem comprazer-se, nem com coisa alguma deste gênero em excesso, nem sofrem ou ficam ansiosas quando tais coisas lhes faltam, ou sofrem apenas moderadamente, e não mais do que devem, nem quando não devem e assim por diante. Mas as pessoas moderadas desejarão moderadamente, como devem, as coisas que, por serem agradáveis, contribuem para a saúde e para as coisas, para a saúde e para as boas condições físicas. Elas desejarão, igualmente, outras coisas agradáveis, desde que as mesmas não sejam um obstáculo à consecução dos fins a que visam, ou contrárias ao que é nobilitante, nem estejam além de seus recursos. Realmente, as pessoas que ignoram estas ressalvas amam tais prazeres mais do que eles merecem, mas o homem moderado não é uma pessoa deste tipo, e sim a espécie de pessoa conforme a reta razão. Eita, olha aí, Jorge. Tramado. É, Agora cada um pensa em si. Cada um pensa em si. É. Há aqui, há uma coisa que eu calmo a seguir, não é por acaso que Aristóteles é considerado também, por muitos, como a primeira pessoa que analisa psicologicamente o ser humano. Não é por acaso. Porque Platão não tinha sentido psicológico. Porquê? Porque Aristóteles analisa os comportamentos. E por isso, como a psicologia é, por definição, um estudo de comportamentos, não é tanto um estudo de estados interiores ou de estados da alma. Isso para a psicologia não existe. Como, é um bocado romântico estar a falar, poético estar a falar assim. Mas ele lida com aquilo que vê, lida com os actos, com os factos. Daí Aristóteles ter ser considerado por muitos como um bom psicólogo dos comportamentos humanos. Eu vejo diferente, né? Claro, eu sei. Isso eu percebi. O teu sorriso não engana. A maneira como que eu vejo Platão, Jorge, é a seguinte. O Platão, ele faz uma vasta investigação sobre o ser humano, não apenas do aspecto ético, político, mas também psicológico, embora o termo psicologia não exista naquela época, né? Ele fala da psique humana, do comportamento da ação humana. Veja bem, ultimamente eu estava lendo ali a questão da transformação do homem tirânico a partir de um homem democrático. Então, o que ele vai fazer? Ele faz toda uma investigação, uma análise comportamental, né, do estilo de vida desse indivíduo que leva uma vida de tirania, de um tirano, né? Agora, o que o Platão está querendo saber se essa pessoa, se esse tirano
levam uma vida feliz ou uma vida desgraçada, né, que é um termo que ele usa lá, que o tradutor usa na obra. Então, o que que acontece? Platão, ele vai dizer que o problema da tirania, que um caráter tirânico, né, ele vai, assim, o caráter tirânico é a consumação da liberdade democrática levada ao extremo, né, então, a democracia, qual a característica da democracia? A liberdade, né? Que hoje nós temos a liberdade de escolher os nossos governantes, quem vai nos representar lá no poder, seja ele presidente, governador, senador, deputado, vereador, prefeito, enfim. Então, agora, a partir do momento em que há uma liberdade exacerbada, um excesso de liberdade, o que que acontece? Esse excesso de liberdade, ele acaba ferindo, né, ele acaba ferindo, destruindo, né, toda o fundamento da ordem social, né? Há um vácuo de autoridade ali. Então, quando há um vácuo de autoridade, um vácuo de poder, o que que acontece? Outros grupos vão assumindo, né? Sejam milícias, facções, mas no caso do Platão, ele vai dizer que, inevitavelmente, quem vai assumir esse cargo aí, essa posição, vai ser o tirano. Então, ele faz toda uma análise, né, do ser humano, né, as várias características, né, então ele chega até a dialogar, né, com a sua própria tradição ali, trazendo um mito, né, ele vai dizer assim, que quando tá um caos, né, originado ali pelo excesso de liberdade, quando existe um caos, uma desordem no Estado, na cidade, o povo clama por aquilo que Platão vai chamar de protetor, né? De um protetor, cheio de carapana aqui. Então, o protetor, o povo clama por esse protetor para justamente impor ordem na cidade, né? Que tá um caos. Então, quando esse protetor ele consegue ganhar a confiança das massas e acumular poder, então ele vai se transformar gradualmente de um líder popular para um tirano. Então, ao ler Platão, a gente acaba verificando, percebendo, né, a análise que ele faz do comportamento humano, né, de cada detalhe da relação do pai com o filho, do filho com o pai, com a mãe, do esposo com a esposa. Então, tudo isso ele faz, né, dos jovens. Então, hoje em dia, a gente fala de análise psicológica, né? Então, dá para ver, sim, com a visão que a gente tem hoje, que Platão também faz uma análise psicológica, né, do indivíduo, né, da transformação de um indivíduo, do seu comportamento, né, que não é considerado um comportamento virtuoso, né, para uma outra coisa. Então, ele faz isso em várias passagens, né, da República, né, mas só que sempre com aquele objetivo, né, de alcançar também a eudaimonia, que ele fala sobre isso, a felicidade, né, está sempre investigando, trazendo essas questões. Pode falar, Arielle. Na verdade, eu ia falar que eu vou ter que sair. Ah, tá bom. Biel. Geralmente a gente encerra às 18 horas, né? Falta 8 minutos, mas sem problema. Olha, quiser, e o culpado sou eu. E o Wrightson, que o Wrightson que não devia ter contemplações. Assim que está, começa. Não fica à espera deste não sei o quê que não merece. Não é? É isso, sabe? Não, a gente só tem a agradecer, Arielle, por você ter participado aí com a gente. Geralmente nos grupos de filosofia é assim, né? A gente debate, a gente concorda, a gente discorda, tudo isso é natural, é normal, assim, da filosofia, né? Você trocar ideias, né? Experiências diferentes, assim que a gente vai aprendendo, né? E se desenvolvendo na filosofia. Com Ari certeza. nunca tinha estado num grupo destes, é? É a primeira vez. Desse daqui eu tinha participado de um do Franz Fanon, semana retrasada, eu acho. Isso é diferente. Estamos isto aqui. É o com Erison, né? Com Erison. Isso é correto. Aí eu Isto decidi aqui participar desse.
É diferente. Isto aqui é um grupo de malucos. Portanto, isto é um grupo de malucos. Ué, Aqui não há- a vida já. Mas eu gostei Não é muito, barato. foi bem produtivo, consegui obter várias informações, e eu gostei muito, sabe? Pronto. Poxa, que bom, fico Foi feliz útil. por você. A função é ser útil. Mais nada. É, Só pois isso. tá bom, boa noite para você, Boa e noite. amanhã a gente se encontra. Boa noite. Opa, E beleza, venha. então. Apareça. Até amanhã. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, até mais. Opa, tu não podes esperar tanto tempo. Não esperes por mim que eu não sou ninguém, pá. Eu sou um X. A gente, eu Dentro tenho que dos esperar por outros. ti, porque tava a Cristiane e a Arielle, que elas não acompanharam o grupo desde o início, então ia ficar um pouco complicado né, se tivesse só Isso é. elas acompanharem, né, porque a gente já viu muita coisa, entende? Isso é. Aí eu tinha que esperar por ti. Mas tá bom, já, não tem problema não. Agora, tu estás a Exercício. tomar aí num sentido, estás a tomar a palavra, e tu disseste de início, estás a tomar a palavra no sentido literal grego da expressão psyche, não é? Não é esse o sentido que eu estou a aplicar, eu estou a aplicar o sentido atual da palavra. Isto é, eu estou a referir-me àquilo que nós praticamos. Não quer dizer que Platão não tem isso em mente, mas aquilo que está em mente em Platão, no fundo, é sempre a questão da virtude e da justiça. Portanto, o que ele vai fazer, o tirano, é uma forma corrupta de virtude, não é? E desse sentido, a sua alma, para falar assim, não é de todo uma alma virtuosa. Não é. Não, a sua psyche está doente. Porque. Mas o Platão, mas o Aristóteles que a gente viu aqui, Jorge, ele faz a mesma coisa que o Platão faz. Só que a diferença. Olha só, a diferença é a maneira como eles veem uma situação. Por exemplo, Aristóteles Ok. ele está falando da moderação, né, do Muito meio bem. termo, da concupiscência. Platão, ele não fala da moderação, ele só diz assim, que ele fala dos desejos. Não assim que nem Aristóteles, ele fala assim, ele fala dos desejos, né, necessários, dos desejos que não são necessários. Desejos que não são necessários são justamente esses, né, que são desejos excessivos. Ele fala do excesso, né, a concupiscência, né, aqueles desejos que fazem com que a pessoa perca autodomínio sobre si mesmo, né, o ego tirânico, tudo isso daí. Ele fala disso. Só que aqui o Aristóteles ele chega a analisar uma mesma situação, mas diferentes modos, né? Claro. Platão, ele analisa várias situações, mas ele não analisa uma situação de diferentes modos, ele analisa a situação, tenta se aprofundar só naquela situação, né? Só que eu não vejo assim, ele fazendo que nem o Aristóteles, né? Como ele diz, uma pessoa considera algo concupiscente, né? Alguma coisa concupiscente é considerada, né? Uma pessoa considera uma coisa concupiscente, para outra não é, entendeu? Então ele vai fazendo essa diferença. Essa palavra concupiscente é tramada. Onde é que foram buscar? É tramado. Porque a concupiscência, a palavra concupiscente tem um peso moral, está muito ligada, a concupiscência está muito ligada àquilo que é impuro, àquilo que é, estamos só os dois, estás a gravar ou não? Tá, pronto. Está muito ligado a isso, está ligado àquilo que não é limpo, está muito ligado a isso. A concupiscência está muito relacionado com aquilo que é baixo, muito. E aqui, em Aristóteles, isso não existe, como disse no início, quando elas estavam cá. Isto tem a ver com o desequilíbrio, é intemperança, a intemperança. Mas a mesma coisa, Jorge, algo que é considerado baixo é algo desequilibrado. Exato. Mas então, tu usas a palavra concupiscência e está de tal modo marcado pelo peso que a palavra tem em nós, que
tu vais afetar isso de uma moral que nós dizemos aqui de trazer por casa. Quer dizer, não de uma ética, mas do que fica bem e do que fica mal, não é? Não, Do que não é mas, bom. mas quando a palavra concupiscente sai da minha boca, só tem um sentido, que é o Sim. sentido do desequilíbrio, do excesso. Pronto, ok, pronto, aí tudo bem. Aí Não é tudo outro. bem. Está bem. Aí estamos entendidos, de facto. Isso aí não há dúvida, não é? Agora, este problema todo, não é? Que nós temos de estar a ver, não é? Temos de estar a ver, não é nada simples, não é? Porque, no fundo, qual é o último critério de temperança que nós temos? Aí vai ser forçosamente o Logos, é o Orthos Logos. Fatal. Para Aristóteles é isso, é o Orthos Logos. Orphos Fatal. Logos? Não há o Orthos Logos, isto é, se tu quiseres, a razão correta, a razão exata, o peso exato. Logos aqui está no sentido de razão, não é? No sentido do pensamento rigoroso, não o pensamento desequilibrado. Porque o que não é orthos em inglês significa preciso, exato. Quando não existe pensamento exato, quando não existe pensamento, tem o sentido de correto também. Quando não existe um pensamento correto, há desequilíbrio. Logo há concupiscência. Sendo por excesso, sendo por defeito. Sendo que é mais comum por excesso do que por defeito. Por isso, esta questão significa a temperança, no fundo, é ter medida no desejo. Ter medida no desejo. Um desejo comedido, se tu quiseres. Como é que isto existe? O que é que dá medida ao desejo? É o próprio desejo? Não é nada. É a razão. Por isso é que é o Orthos Logos. O que é que vai permitir que o desejo seja equilibrado? É a razão. Não é o desejo. Porque o desejo por si próprio não passa de uma vontade. O que é que permite que a vontade seja equilibrada? É o juízo que eu faço acerca daquilo que quero. Ora, isso só pode a razão, isso só pode o pensamento, não é? Por isso, o desejo, a temperança, a vontade, são racionais. Tem de ser. Tem de ser. Não há outro processo, não é? Não vamos pensar, não vamos colocar-nos numa situação de eu quero porque faz parte da minha natureza o equilíbrio. Em Aristóteles não é assim. E nem Platão. Não. Mas em Platão tem a ver com a natureza. Com a natureza do próprio ser humano. E não tanto com uma capacidade do ser humano, a que ele dá mais ou menos valor. Porque a razão é necessária, não há dúvida. Mas não tem este sentido funcional que Aristóteles tem. Olha, tanto Platão quanto Aristóteles, eles estão falando sempre por uma busca pela virtude, né? Ok. Caso Aristóteles pelo hábito, o Platão, mas independentemente da visão deles sobre as virtudes, a questão da natureza humana está sempre colocado ali como se fosse algo que a natureza humana ela está sempre colocada como se tivesse mais pendente para o vício do que para a virtude. Porque se não fosse isso, eles não ficariam escrevendo tantos diálogos falando sobre a busca da virtude, né, e as suas dificuldades, né,
tem que ter conhecimento, tem que, né, para poder ter uma vida virtuosa, no caso de Platão lá, ou você tem que ter bons hábitos, né, para poder se alcançar uma excelência, mas é sempre, parece que está sempre nesse caminho difícil, né, que é o caminho da virtude, mas o caminho do vício, ele aparece como sendo já praticamente dado ali, né, ou seja, é fácil seguir o caminho do vício, né, mas assim, a natureza humana, pelo menos o que eu entendo, é assim, tem mais a tendência para o vício, né, eu vejo dessa forma, né. Sim. A natureza humana, queres tu dizer com isto? O ser vivo humano, não é? Enquanto julgamos, não é? O ser humano, enquanto tem tendência para o desequilíbrio, não há dúvida nenhuma. Daí necessitar da educação. E por isso esta temperança, ou a educação do desejo, passa pela educação. Não sendo, não, de outra maneira é completamente impossível, porque pode haver desejos próprios, pode haver desejos adquiridos, como falamos, sim senhor. O excesso dos prazeres é intemperança e deve ser censurado por todos nós. O que é que vai definir o homem? Olha, é aquele que é capaz de pôr uma regra nos seus apetites, nos seus prazeres, nos seus desejos. Esse é que é o tal orthos logos, isto é, a maneira correta de pensar. E, portanto, isso vai ser, para Aristóteles, em grande parte, arete. Vai ser, em grande parte, virtude. Não quer dizer que não possua uma dimensão transcendente em parte, mas repara que em Platão é mesmo um atributo transcendente. A arete. É diferente. Estamos num plano mais... eu não queria dizer a palavra, porque para ti tem sentido, e para mim em parte também tem. Mas com ele a coisa é mais elevada. É mais elevada. É mais elevada. Não estou de modo nenhum a retirar, nem quem sou eu, para estar a retirar ou a julgar aquilo que Aristóteles diz. E é uma questão de ponto de vista e de história de vida também, não é? Enfim. Mas pronto, se tu quiseres sobretudo neste terceiro livro, isto é uma espécie de antropologia, já reparas que isto é uma espécie de antropologia moral que nós fazemos. Verdade. Uma espécie de antropologia moral. Uma vez, já não sei quem é que foi, não me lembro, acho que foi uma rapariga, disse, parece um padre. E eu respondi, padre, disse, eu? Não, o professor, o Aristóteles. Parece um padre. Eu pronto, não, isso não foi o meu caminho, se é que tenho algum. Mas o Aristóteles, claro, tem uma série de preocupações de equilíbrio, por exemplo, entre prazer e dor, e o prazer não provocar dor, e a dor não resultar em prazer. Pronto, esses equilíbrios todos, não é? Que são fundamentais, não é? Fundamentais. De outro modo, falta. Temos é de compreender que aqui o desejo deve estar sujeito à razão. Deve ser, no fundo, tem de ser medido pela razão. De outra maneira, falha completamente. E nós não conseguimos sair do terceiro coisa. Nós estamos no 1119. 119 Ainda nem ao B chegamos. O B é já o fim. Bem, mas olha, pelo menos tem-se visto a coisa com mais cuidado, não é? Falta só o tópico 12 para terminar.
Sim, eu não tenho essas designações, não é? Posso ter, também estão aqui de lado, acho eu, mas são muito pequeninas porque não se usam. Classicamente não se usam. 11, Quem, 12, sim senhor, está aqui. É que eu, está aqui. quem mostra uma É paginação é o diferente é pródigo, o Caeiro, sim. o Caeiro, Antônio Quem Caeiro, tem. a Espanha como Mas a, olha que a tradução do Queiro, tu daste bem com a tradução do Queiro. olha, eu fui ler um dia desse até que eu gostei, já. Acredita? Pronto, então, mas passamos a adotar essa. Passa para aí essa. Se Será, gente? achas que é, oh, Porque a, é a tradução, a tradução que ele fez é uma tradução mais. Cá estamos nós com isto. É deixa eu, menos literária, pá. É mais filosófica. deixa eu pegar É que aqui. sempre. Veja bem, olha só. A gente está no É livro. sempre. Pode falar, Jorge. Não falo nada. É como a Maria Helena da Rocha Pereira, é o mesmo. O Cury é um homem de literatura. O Cury até tem obras de literatura publicadas, de poesia e tudo. O Cury é um homem dessa área. Portanto, é natural que depois tenha um cuidado, tal como Maria Helena também. Não é? São pessoas muito ligadas à literatura e não tanto à filosofia. Não quer dizer que ambos não tenham traduzido muita coisa de filosofia. Traduzir, mas não é a mesma coisa. O Queiro é diferente, não é? Pá, diferente, o António, pronto, o António já faz parte daquelas pessoas formadas, daqueles alunos foi dos anos 90, 2000, à volta disso. 2000 e o António, pronto, depois instalou-se lá dentro, é muito ambicioso, muito senhor de si, muito convencido, muito nariz alto, tem mania que é bom e gosta de se medir com os sempre gostou de se medir com os professores e de fazer frente e tudo isso. E foi vencendo e foi entrando lá dentro, atraiçoou alguns professores e de que maneira, foi completamente desonesto com eles, mas pronto, agora está lá na nova, faz parte desta nova geração, neste momento tem 40 anos, agora deve ter 40 e tal anos, e pronto, lá está, é um homem que tem um seminário de tradução do grego, mas quer dizer, o grego dele não quer dizer que ele não saiba, não é? Mas, pronto, não é um grego, as traduções que ele faz do grego, enfim, eu não as faria, não é? Mas pronto, é diferente. Estão muito influenciados e pronto, não interessa, não vamos por aí. Mas, de qualquer modo, são é um homem que, nas traduções que faz, pronto, é um homem que tem, naturalmente, um ponto de vista do estudo de filosofia. Portanto, é natural que tenha uma outra maneira de ver as coisas, não é? Que seja mais claro, que não seja tão equívoco. Isso é verdade. Isso aí, eu não gosto da tradução dele, mas pronto, isso é uma questão de escolha. Eu tenho aqui, sempre ao pé de mim, porque é uma opção. Está aqui, está sempre aqui, ao meu lado. Porque a outra tradução que eu tenho em português, que é uma tradução atual, não é? Uma tradução atual, por isso é que eu a adquiri. Quando ela saiu, eu comprei, porque não a comprei, deu-me, mas nós estamos, ora, neste volume, fomos nesta edição, isto é a página 89, que nós vamos começar. Não, Aldrabão.
Não. É que ele já tem, ele já organizou, cá está. Isto é mesmo a António. Sabes que para ele isto já faz parte do livro 4. Já faz parte do livro 4. Mas ele é assim, pá. Já não sei qual é a edição que ele serve, para mim é igual. Mas pronto, para ele isto já está no livro 4. É. O livro 3, livro 4. Olha, deixa cá ver. Porque ele não faz a 12. Não faz a secção 12. Ele passa da 11, como é uma secção intermédia, ele faz bem. Isto é a secção 11, dividir a secção 11, forçar a secção 11, forçar uma secção 12 para não ultrapassar do terceiro para o quarto, eu até percebo. Aceito aquilo que ele fez. Aceito. Pronto. Ok. Portanto, nós, aquilo que nos falta é no António, no Queiro, falta a 11, tu tens, não é? Se tu tens a edição em PDF ou o que for, falta o 11, acho eu, e depois já entrando no livro 4, até, até à generosidade. Que está na página 95. A linguagem do Antônio de Castro Caeiro, né? Sim, António. Ela é de fato diferente, né? Olha só como Claro. Tu queres comparar? São homens olha, diferentes. Isto é um homem de literatura, porra. O olha Cury. só, olha só. O temperado mantém-se a respeito destas coisas numa posição intermédia. Não sente prazer naquilo em que o devasso sente um gozo extremo e tolera, antes, com dificuldade esse tipo de gozo. Por outro lado, não deriva, em geral, prazer daquelas coisas de que não se deve derivar prazer, nem sente de uma forma veemente prazer em nada deste gênero. Não sofre com a inexistência destes prazeres, nem os deseja, ou, então, deseja-os mais moderadamente, isto é, Exato. nem mais do que deve, nem quando não deve, etc. Mas é diferente. Pronto, mas Esse aqui, ele parece ser mais didático, mais fácil. Já, claro que é. Claro que é. Porque isso é evidente. Mas isto é o texto aristocrático. O outro também é, o Cury também o é. Mas o Cury, o que é que o Cury e a Marilena da Rocha Pereira fazem? Inevitavelmente acabam por introduzir um caráter mais interpretativo do texto. E depois arranjam o quê? Paráfrases, não é? Arranjam formas de dizer as coisas de outra maneira que traduzem também muito da sua matriz cultural. Se fores procurares aqui no Queiro a palavra concupiscência, eu não sei se ele usou ou não, mas duvido muito que ele fale de concupiscência. Ele fala de Muito, devassidão, né? Devassidão. devassidão. Onde é que tu estás? Eu até fechei a obra, né? Mas eu estava quase ali no 1119A, por ali, assim. Não estou a ver. Espera aí. Edição. Edição também não foi. Para a gravação aqui, Jorge.